E aí galera, beleza? Sou Henrique da Cripto Radar. Hoje, dia 24 de agosto, vamos falar aqui dos mercados, né, fechamento de ontem e o que esperar para hoje e para os próximos dias no mercado tradicional e no Bitcoin, que agora está cotado a 21.444 mil dólares, caindo 0,35. O nosso índice de medo e ganância, ó que beleza, em 25 pontos, quando a gente vê as pessoas com medo, né? Bom para a gente comprar, que a gente vai fazer sempre o que a maioria, sempre o contrário do que a maioria está fazendo. Então já estamos em extremo medo. Adoro quando acontece isso para a gente poder comprar Bitcoin. E caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo aí as notificações assim que a gente posta os vídeos. Beleza? Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, começando aqui pelo petróleo, tá? A gente teve uma alta bem legal do petróleo ontem, né? Bem legal para quem está comprado em petróleo, mas bem ruim para quem está olhando em termos de inflação. Obviamente que o petróleo é o grande impulsionador da inflação no mundo, né? A energia como um todo. Então, ontem o petróleo teve essa alta aqui, ó, e voltou aqui para cima dessa LTB que a gente tinha traçado, tá? E voltou aqui para cima dos 100 dólares, tá? Tá, agora ele até fez aqui um falso rompimento aqui dos 100 dólares, tá? Dos 100 dólares e voltou aqui, tá operando aqui abaixo dessa resistência aqui, ó, do 100,42, 100,42. Então, esse é o ponto, esses topos aqui são os pontos, né, que o petróleo não pode passar, né, para não engatar uma alta aqui, configurar uma nova tendência de alta no petróleo. Quando estiver acumulando aqui nesse range entre 100, 100,42 e esse 92,66, até ajustar aqui, ó, botar abaixo aqueles fundinhos, desses 91,26, né, o petróleo vai ficar nessa acumulação. Se ficar aqui, né, com esse volume que tá no positivo aqui, está rompendo, a gente pode ter o petróleo sim rompendo para cima e começando uma nova tendência de alta. Mas isso aqui foi uma coisa muito pontual, tá? Causado aqui mais pelo corte, né, da oferta que a Arábia Saudita anunciou ontem. Então, acho que não é uma coisa, pelo menos se ele continuar aqui nessa faixa, né, não começar a fechar candles acima desse 100,42, né, ficaria tranquilo ainda. Agora, se começa a fechar candles aqui, né, é problema, né? E um outro problema que é o que a gente fala sempre, né, do OBV, ó, rompendo aqui a LTB e rompendo esses topos aqui de trás, ó, esses topinhos mais recentes aqui, rompendo todos eles. Então, ficar de olho no petróleo que pode ter uma reversão, sim, da tendência do petróleo, que se começar a fechar candles acima do 100,42. 100,50, vai, arredondando. SP500, a gente fez aqui depois aquele candle horroroso da segunda-feira, né, que abriu com aquele gap de baixa, fechou muito feio. Tivemos um dojizinho ontem, né, que parece aí que quer segurar o mercado. Nessa abertura de hoje também muito de lado, né? As ações dos Estados Unidos não estão com grande volatilidade desde a segunda-feira, obviamente. Eu acho que muito aí aguardando o simpósio que está tendo do Fed, né? Essa reunião do Fed que está tendo e ver se sai alguma expectativa aí do que o Fed vai fazer nas próximas reuniões, tá? Ainda tem muita gente, pelos dados econômicos que vieram fracos, de vendas de casa e outros dados econômicos que vieram bem fracos, né? O índice gerente de compras. Muita gente já está começando a acreditar que o Fed pode até não aumentar a taxa de juros, né? Para evitar aí uma recessão. Mas
né, a gente ainda tem uma inflação muito alta e o Fed está preocupado mais com inflação. Então, na minha cabeça, isso ainda não mudou. Ainda vejo o Fed aumentando a taxa de juros em pelo menos 0,5%. Pode ser 0,75, né? O mercado até aposta nisso, mas acho que ainda tem uma chance grande aí do 0,5 ser ser o aumento da próxima reunião. A, a gente vai ter amanhã, sexta-feira, a, o índice de inflação, o PCE, que vai sair, né? E a revisão do PIB do último trimestre, que não vai ter, na minha opinião, não vai ter grandes alterações. Então, esse número de inflação aí que vai ser o grande indutor aí da volatilidade, tá? Sai amanhã às 9h30 e, obviamente, estaremos aqui para fazer uma análise de como os mercados reagiram a esse número de amanhã, tá? A expectativa é de uma inflação menor do que a anterior, tá? A anterior foi 0,6 no mês, né? E está esperando 0,3 no ano, 4,8, esperando 4,7 para amanhã. Então, um pouquinho menor. Amanhã a gente volta aqui e vê como ficou esse número e como os mercados se comportaram com esse PCE. Tá certo? O Bitcoin, né, como a gente já fala há bastante tempo, muitos anos, ele acompanha o SP500, então a gente não teve, né, uma, uma volatilidade também gigante no Bitcoin. Ele está aqui operando entre esse fundo dos 20.700 e esses topinhos aqui dos 21.600. Então tá nisso, tá? O Bitcoin agora também na expectativa aí do que vai acontecer com o SP500, né? Para decidir aí o lado que ele vai andar, tá? O OBV aqui do Bitcoin, né? A gente não vinha conseguindo romper topos anteriores, né? E acabamos perdendo esse fundo aqui. Então, me deixa aqui um pouco preocupado, tá? Esse OBV, o fluxo financeiro bem baixo, muito negativo. Então é um ponto de atenção aqui para mim o OBV, né? Pode estar vindo fazer aqui até um pivôzinho aqui de alta, né? Se ele faz esse movimento aqui, ó, né? Pode ser um pivôzinho de alta aqui no OBV. Então ficar de olho, né? Ver se esse pivô salva aqui a o indicador do OBV aqui e dá força, né, para o Bitcoin voltar aqui, pelo menos aqui acima da linha pontilhada do canal. Tá? A gente está falando aqui na casa dos 22.300. Mesmo assim, depois que o Bitcoin conseguir romper isso, vai ter uma tarefa muito dura, né, de romper, e romper já rompeu, mas de romper e segurar acima dos 24.500. Né? A gente já fez vários testes e vários falsos rompimentos, ó. Quer ver? 24.500. Aqui. Aqui, mais ou menos. Ó. A gente vai ver aqui uma vez, duas, três, um rompimento falso, quatro, rompimento falso, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 vezes que o Bitcoin ou tocou lá e voltou, ou rompeu o falso e voltou. Então, assim, é para mim o grande ponto aí que o Bitcoin vai ter que superar, né? Olhando aí para um prazo mais longo, a gente está olhando o gráfico diário, que o Bitcoin vai ter que superar para a gente começar a voltar a acreditar que o Bitcoin vai retomar uma tendência de alta em prazos mais curtos. Se a gente olhar aqui num gráfico de 4 horas, por exemplo, deixa eu fechar aqui para aumentar o espaço. Num gráfico de 4 horas, ó, a gente tem o OBV caindo, tendência de baixa clara, tá? Até tracei aqui o canalzinho para vocês verem, que é ruim, né, para o preço do Bitcoin voltar a subir. É aquela acumulação que a gente está falando ali, tá? Dessa região dos 20.700 até os 21.700. E o grande problema para mim é ele perder esse fundo aqui dos 20.700. Perder esse fundo aqui
vai ser bem ruim. Aí eu já espero o Bitcoin voltando bem mais abaixo, aqui na casa dos 18.800, 19 mil dólares. Então eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo isso aqui. Eu acho que a gente vai ter essa acumulaçãozinha até ter uma coisa nova, ou do simpósio do Fed, ou amanhã uma, uma surpresa na taxa de inflação do PCE. Então acho que o Bitcoin vai continuar aqui dentro dessa acumulação, né, até a gente ter essas novidades aí do cenário de notícias macroeconômicas, tá? Infelizmente, acho que a gente vai ficar sem volatilidade aí por mais 2 dias. Obviamente que dá para você operar aqui dentro do range, né? A gente pega ali a análise de sentimento, né? Quando tiver liquidação de longs, a, a gente compra, quando tiver liquidações de short, a gente vende, né? Ou muitas compras a mercado a gente vende, muitas vendas a mercado a gente compra, a gente sempre operando aí na contramão aí das sardinhas, né? Operando junto com as instituições, né? Dentro do range aqui dá para ter operação, mas operação de scalpzinho, né? Não dá para fazer uma operação direcional muito longa, né? A gente está inclusive aqui muito próximo aqui de perder esse suporte dos 20.700, tá? Então ficaria de olho aí, tá? Sabendo que você fizer a operação agora, né? Acho que o máximo aí que você poderia segurar a sua operação seria nos 20.700, até abaixo dos 20.700, né? Desse para não sofrer aí um hunter aí para te buscar seu stop, mas mas ficaria bem preocupado aqui se perder esses 20.700, tá? Até lá, eu acho que dá para fazer operaçõezinhas sim dentro do canal, né? Olhando inclusive gráficos mais curtos aqui, como o 1 hora. No 1 hora, a gente traçou essa tendência, esse movimento todo aqui, né? Que obviamente é uma tendência de baixa, lá dos 25.100 até os 20.700, tá? Com expectativa que o Bitcoin volte aqui nas regiões de Fibo para uma correção, tá? É o que eu estou esperando. A gente tem, obviamente, um fluxo financeiro estável, né, em linha aqui com o price action, tá? Então, para a gente olhar alguma operação agora, só com análise de sentimento mesmo, porque análise técnica não quer dizer muita coisa até ele decidir para que lado ele vai aqui, o que vai acontecer com o Bitcoin. Um outro ponto que me preocupa bastante é a dominância do Bitcoin, tá? A gente está aqui em níveis bem baixos da dominância, aqui em 40,7%, é muito baixo, tá? Então, numa clara tendência de baixa aqui da dominância. Ou seja, o que significa isso? Que apesar do Bitcoin estar caindo, né, ele saiu lá dos 25 para os 20.700, que a gente acabou de ver, as pessoas continuam indo para alt. Então, é muito louco isso, né? Que a maior criptomoeda vai caindo e pessoas continuam acreditando nas altas, não na maior criptomoeda, que seria uma defesa. Então, isso me deixa bem preocupado aqui ainda, tá? Com o rumo que o Bitcoin vai tomar. Pelo menos, né? O que se tem para a gente tirar alguma coisa de bom disso é o OBV, que já está operando aqui em terreno positivo, tá? A gente tem uma tendência de alta no OBV. Então, o que, que a gente pode ver aqui? Ó? A gente tem essa tendência de alta aqui, que a gente acabou de traçar, e tem uma tendência de baixa aqui no preço. Tá? É uma divergência bullish isso aqui. Ou seja, a gente vai formando novos fundos e fundos mais altos no OBV e formando novos fundos mais baixos no preço. Então, acho que o OBV, que a dominância aqui já está muito próximo aqui de retomar o seu movimento de alta, tá? Simplesmente analisando aqui essa divergência aqui no OBV. O problema é que a dominância pode retomar a sua tendência de alta com o Bitcoin caindo,
né? É só as pessoas saírem das altas e voltarem para o Bitcoin, mesmo ele caindo, né? Acharem um porto seguro aí o Bitcoin. Então a gente, apesar da dominância subir, não significa que o Bitcoin estará subindo. O Bitcoin pode estar caindo com a dominância subindo. É até normal que aconteça, como a gente viu aqui nesse rally aqui, ó, que a gente teve lá. Isso aqui foi a época lá da Terra Luna, quando colapsou, né? Quando o mercado deu uma caída bem forte, né? Que foi lá para o fundão, lá no começo de junho. Ó, a gente pode ver aqui que em junho, comecinho de junho, foi quando tocou aqui de essa máxima aqui da dominância. Então, me preocupa essa dominância energia baixa, mas tem esses pontos positivos aqui que é para se ter atenção e ficar de olho. Análise de sentimento, né? Eu diria que eu acho que ela está mais neutra aqui, porque se a gente olhar o Open Interest, né? Dinheiro novo entrando no mercado, entrou dinheiro novo, a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem aqui uma tendência bacana aqui de alta, tá? Mas olhando aqui desde aqui do dia 23 de ontem, a gente tem um long short ratio, tá? Que não fez muita coisa, ó. Deu uma subida e tal, mas agora está nesse mesmo nível aqui que estava ontem pela manhã. Então, apesar da gente ter um aumento legal do Open Interest, a gente não teve o long short ratio indo para um lado, definindo um lado para andar, né? Teve uma subidinha depois, uma queda. Agora, né, bem sutilmente aqui, a gente tem o, um aumento bem pequeno aqui do, do Open Interest. Ó. Ele saiu aqui de 109 para 113 com o long short ratio caindo. E isso é um bom sinal, né? Ó, a gente traça aqui essa linha para a gente ver o momento que isso começa a acontecer. Ó, long short ratio, mais ou menos aqui, começa a subir, o opening começa a subir, o long short ratio cai, né? Quem são as pessoas que estão comprando? Baleias, que é a nossa linha verde, e quem são pessoas que estão vendendo? Sardinhas. Então agora, nesse momento, num gráfico muito curto aqui de 15 minutos que eu estou olhando, a gente começa a ter aqui uma visão um pouco mais positiva pro sentimento, mas nada assim, ó, tá ótimo o sentimento. Não falo isso, né? Eu acho que a gente pode continuar operando como a gente falou dentro daquele range, né? Olhando aqui, quando a gente tem grandes liquidações de long, a gente vai estar comprando. E quando a gente tiver liquidações de short, a gente não teve nenhuma gigante, como essas aqui de trás, ó, de 20 milhões, 14 milhões. Quando tivermos grandes gatilhos aqui de venda, a gente vai estar vendendo. Então, hoje eu acho que é operar dentro do range, fazer scalp. Se você tiver tempo de ficar no computador aí a maior parte do dia para acompanhar suas operações, se não, aguardar, tá? O Bitcoin andar para algum lado aí, esperar ver se ele rompe essa acumulação que a gente está falando, né? Se ele consegue romper aqui os 21.600, 21.700, né? Ou se ele perde os 20.700 de uma vez e vai lá para baixo, tá? Acho que olhando aqui esse sentimento, começo a achar, né, que a gente pode ter um rompimento aqui para cima, tá? Por conta aqui desse long short ratio dando uma melhorada aqui, caindo com o Open Interest subindo, né? E as baleias voltando a se animar aqui nas compras, mas é um gráfico, lembrando, muito curto, olhando um gráfico de 15 minutos aqui, tá? Mas já é um sinal positivo que eu comecei falando que estava neutro, né? Eu não tinha visto essa mudança aqui. Então eu já começo a ver um pouquinho mais positivo o cenário. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e bons negócios a todos.